Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de quem eu gosto muito, e passei a gostar mais ainda quando o ministro disse que ele devia ser pequenininho, mas era telespectador da equipe do Luciano do Vale, da qual fazia parte com muito prazer. É um prazer falar com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo. Bom dia, ministro. Bom dia, Datena. Uma alegria falar consigo. Parabéns por esse programa aí de sucesso mais uma vez. E com essa missão de informar a população. Ouvi aí a sua entrevista agora com o Dr. Davi Uip, que é uma sumidade nessa área aí, que sempre nos orienta. A primeira pergunta vai em cima da última resposta dele, essa limitação, por exemplo, de voos para o Brasil, né? Tem aviões que têm que trazer coisas importantes para o Brasil, para kits ou insumos aí para fabricação de remédios e daí por diante. Tudo tem que ser tomado, qualquer medida tem que ser tomada pensando no todo e não na unidade da medida naquele momento, né, ministro? É hora de ter tranquilidade e ter discernimento em tomar determinadas medidas que passam principalmente por autorizações legais e que passam pelo Supremo também, não, ministro? Sem dúvida, tem que ter muita serenidade, mas também muita firmeza e muita rapidez nas tomadas de decisão, porque, veja, desde que a OMS declarou uma pandemia, a coisa mudou completamente e começou a chegar mais rápido, né? Então, realmente, as autoridades em cada área de sua competência, elas têm que tomar as decisões, mas também pensando em toda a sociedade. São decisões difíceis, porque nunca você vai conseguir dar uma decisão que seja possível de agradar a todos nesse momento. Então, o que nós temos pautado? Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, dos especialistas, e as orientações pautam, então, as nossas ações. Ontem mesmo decidimos no Conselho Nacional de Justiça, excetuando o Supremo e a Justiça Eleitoral, suspender os prazos de todos os processos judiciais até dia 30 de abril. Porque, como o ministro da Saúde, na tarde de ontem, disse em entrevista coletiva no final da tarde, aliás, está fazendo um excelente trabalho, viu, Luiz Henrique Mandetta? O ministro da Saúde disse que, excetuando a região norte, todas as outras 4 regiões do país, a centro-oeste, a sudeste principalmente, a sul e a nordeste, já estão tendo um nível de crescimento muito rápido. Então, é uma decisão difícil de tomar, mas optamos por isso diante das orientações médicas que recebemos. E é preciso manter a guarda alta, mesmo que o inimigo não tenha aparecido em determinado local, porque vai aparecer. E os casos de urgência, emergência, mandado de segurança, habeas corpus, levantamento de valores que as pessoas vão precisar agora, né, de alvarás, tudo isso continua funcionando, viu, Datena? E o Brasil hoje já tem, veja, olha que coisa, tem muita coisa triste, mas tem muita coisa bonita para mostrar. É legal o senhor explicar isso, 85% de todos os processos no Brasil já são eletrônicos. E na Justiça do Trabalho, e veja, o emprego vai ser impactado, não há dúvida que o emprego vai ser impactado, porque a economia toda, infelizmente, é o efeito colateral mais danoso dessa. Fora, evidentemente, aqueles que já faleceram, minha solidariedade aos familiares, aqueles que estão internados, mas há uma outra coisa que o conjunto também precisa se preocupar, que é esse efeito de toda a situação econômica. Na Justiça do Trabalho no Brasil, ela já é 100% eletrônica. Então é possível você, de casa, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, o juiz vai receber, a outra parte vai ser intimada e esse processo ele vai ser, nas suas urgências, tocado. Sem afetar a mobilidade, sem expor contato e daí por diante. O senhor falou que a economia está sendo afetada, é claro, essa é uma crise de saúde, em primeiro lugar, a gente está pensando na vida. Sim. Mas a economia é seríssima, já tem um impacto no mundo inteiro. Por exemplo, o governo vai editar uma MP permitindo reduzir salários e jornada de trabalho. A legislação atual já não permitia isso, desde que seja um acordo. E sem acordo, como é que fica essa decisão? São questões que, eventualmente, a Justiça vai vir a ser chamada para futuramente decidir, mas é evidente que dentro de situações de calamidade, situações excepcionais,
nós temos que compreender que isso é um dever de solidariedade de todos nós, né? Então, evidentemente que também o judiciário vai saber sopesar essas definições, desde que existe um princípio que se diz no direito, mas que nada mais é do que o famoso e antigo bom senso, que é o chamado princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Diante da calamidade podem haver medidas excepcionais, mas elas têm que ser proporcionais, ou seja, elas têm que ser razoáveis para aquilo que ela está sendo proposta, ou seja, a justiça vai medir isso, esse bom senso dessas medidas, a razoabilidade e a sua proporcionalidade diante do drama que toda a humanidade vive, né? E o Brasil agora sendo atingido por ela também. O senhor preside, claro, que um colegiado de pessoas notáveis, senão não estava no Supremo, senão não chamava Supremo. Né? É o que há de notável da justiça brasileira. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio recomendou que juízes soltem presos maiores de 60 anos por causa de coronavírus. Né? E a CNJ está levantando essa questão. Pode vir aí um saidão. No Irã os caras estão abrindo as portas lá, só que o Irã você não sabe bem o que acontece lá dentro, entendeu? Pode acontecer um saidão de presos aí. O ministro Moro já se manifestou contra isso, porque dizendo assim, olha, a maioria desses caras que se enquadra, a maioria que se enquadra nesses casos aí é de grandes traficantes. O cara não matou ninguém e tal, mas é grande traficante. Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Eu sei que, claro, o senhor é presidente do Supremo, né? Qualquer coisa que o senhor diga tem importância, mas já que o ministro se manifestou também, isso depende de uma decisão do colegiado. Mas a sua opinião particular sobre esse negócio de começar a soltar preso? Pois essa é uma dessas decisões dramáticas. Em primeiro lugar, como eu disse inicialmente, tudo tem sido feito com orientação da área médica e do Ministério da Saúde. Então, veja, se num presídio se alastra o vírus, vier a se alastrar o vírus, e pessoas vulneráveis, elas necessitarem de internação ou mesmo de intubação, você vai onerar especialmente todo o sistema médico. E vai ser uma população que vai ser também atendida. Não é o fato da pessoa ter sido condenada ou estar cumprindo pena que ela deixa de ser um ser humano e deixa de ter o atendimento médico. Então, o que o Conselho Nacional de Justiça orientou? Em delitos que não seja em razão de violência. E caso a caso, a critério de cada juiz do caso, não é um saidão, muito pelo contrário. É o juiz de cada caso analisar essas pessoas vulneráveis que poderiam ser impactantes para o sistema de saúde, de passarem a ficar em sistema domiciliar. Hoje nós temos o monitoramento, tem aquela eletrônica, né? E o sistema eletrônico de monitoramento, e é evidente que todas as medidas necessárias serão adotadas. E caso a caso, não é uma decisão genérica, não é uma decisão que beneficie crimes violentos ou crimes, né, de pessoas que possam trazer algum perigo social à sociedade. Também são questões que dizem respeito a gestantes, a pessoas, mulheres que estão amamentando, que têm filhos menores. Então, são questões que o juiz vai analisar caso a caso. Para quê? Para que evite que impacte o sistema de saúde, prejudicando toda a sociedade com um impacto em razão do confinamento deles no presídio, porque ali eles também estão num contato muito próximo. E não é para todos, não, de maneira nenhuma. É para aqueles que estão em regime domiciliar já, né, o aberto, que na prática vira domiciliar, semiaberto, que não seja violência, e pessoas de maiores de 60 anos, aqueles que têm doenças crônicas e mulheres gestantes ou que estão com seus filhos. De vez em quando tem que olhar atrás de uma coluna aqui, porque não dá para a gente tirar a coluna, porque cai o teto. E a mesa, pelo jeito, também não pôde mudar. Então não consigo ver o Garrafa. Então, o Garrafa, por favor, se apresente. O UOL está transmitindo essa entrevista. Então, essa entrevista com o ministro Toffoli está sendo transmitida ao vivo pelo site UOL, pelo site da Band e todo o sistema de comunicação Bandeirantes. Ministro, pelo que eu estou vendo, né, pelas curvas aí, porque a gente está aprendendo, tivemos essa chance.
infelizmente para outros países, mas de aprender com o que aconteceu em outros países primeiro, depois para chegar aqui essa pandemia. Tanto que se tornou uma epidemia primeiro, depois uma pandemia. O Brasil até agora não foi tão afetado, mas vai ser, pelo que o Davi acabou de falar, pelo que todo mundo tá falando, e da França, que faz uma curva que a gente deve seguir, essa curva francesa, muito parecida com a curva francesa. Eu via hoje de madrugada uma entrevista do Macron dizendo o seguinte, que só 15 dias de isolamento não vai dar certo, que é no mínimo um mês ou talvez um mês e meio, até onde o Estado pode ir para enquadrar a população, né, ou cidadãos individualmente em restrições no comportamento, no combate ao vírus, quarentena, parar o cara no meio da rua, multar, prender se necessário. Até que ponto legalmente isso é viável, ministro? Olha, o mais importante, o uso da força é sempre algo excepcional. O mais importante é a conscientização. E é por isso que eu tenho destacado o importante papel que a imprensa tem feito nesta conscientização. As pessoas já estão, independente de qualquer tipo de ação de força do Estado, se conscientizando das medidas que ela tem que tomar, até dentro de casa, de um familiar com outro, de um pai com um filho, do marido com a mulher. Essa conscientização é que vai fazer evitar com que o vírus se propague. E veja, o Brasil tem um povo que nesse aspecto ele é muito, muito correto e ele atende bem quando bem informado. Veja o caso do apagão, que o Brasil inteiro, no ano 2000, teve que economizar 20% da energia elétrica para poder manter a sociedade funcionando, as cidades iluminadas, a economia rodando. E o povo foi informado, foi conscientizado e se economizou 25%, até um pouco a mais do que era o necessário. E é evidente que tinha multas, tinha a possibilidade de a pessoa vir a ser multada, mas foram poucos esses casos. Ou seja, o cidadão se conscientizando, ele vai cumprir as suas obrigações. Então é muito importante isso, por exemplo, o seu programa, a Rádio Bandeirante, junto com o UOL, entrevistando o Davi Wip, tirando as dúvidas, questões jurídicas. Eu penso que essas necessidades de alguma intervenção do Estado por força vão ser absolutamente residuais, vão ser excepcionais, porque o povo já está conscientizando cada vez mais dessa necessidade. Nas nossas casas a gente pode perceber isso, falando com os nossos familiares, todos eles preocupados para proteger os mais velhos, para proteger aqueles que têm doenças crônicas. Então, isso é uma rede de solidariedade. Eu acho que a palavra de hoje é essa, solidariedade. Bom, e questão de estado de calamidade, o que pode vir mais junto disso também, ministro? Olha, diante de estado de calamidade, quais são as medidas? São a possibilidade do Estado adotar medidas excepcionais. Juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, assinamos na quarta-feira um projeto de lei para criar um comitê para ter rapidez nas decisões que dizem respeito à prevenção de litígios, de jurisdicionalização disso. Por exemplo, o Estado tem que fazer uma ação e aí vem uma decisão liminar, alguma coisa que veda essa ação que é importante. Olha, eu parto da premissa de que numa questão que é técnica, que é de saúde, eu como formado em Direito não tenho capacidade técnica de decidir o que é melhor ou menos pior. Eu tenho que ouvir exatamente o Davi Wip, as orientações do Ministério da Saúde. Mas às vezes surgem decisões. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso, e também temos que dizer que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, que infelizmente está acamado com o vírus, mas passa bem, segundo informações que temos recebido, tem tido sempre uma postura exatamente muito responsável diante desse drama que estamos vivendo. Como a sua. O senhor está pregando um pacto já há algum tempo. Mesmo antes da crise, o senhor está pregando esse pacto entre os partidos aí para que a gente saísse de uma outra crise, que era de uma crise recessiva grande. Agora, com essa pandemia, então, não é esse o momento desse pacto nacional que o senhor propôs já há algum tempo? Porque a hora agora não é de loucura, de briga, de discussão. A hora agora não é realmente que esse pacto seja efetuado para salvar vidas, ministro Toffoli? Ele já está acontecendo na realidade, com as ações que todos os poderes estão tomando. O Ministério da Saúde,
Depois, na segunda-feira, foi criado um gabinete de crise envolvendo as outras ações que não são da saúde para gerenciamento do Executivo. O Legislativo, através da Câmara e do Senado, aprovaram em fevereiro, em menos de 24 horas, uma lei de emergência, já em fevereiro, de precaução para preparar o combate a essa epidemia, a essa pandemia. E no dia a dia vão surgir novas necessidades. E Câmara, Senado, o Judiciário e o Executivo estão agindo cada vez mais próximos e no propósito de defender a sociedade, defender o cidadão e proteger a todos e proteger as consequências colaterais, que são as econômicas, que também nós temos que nos preparar para isso. Mas, por exemplo, a gente está vendo que a cada dia que passa, com notícias que não são positivas, né? A gente ouve as pessoas pedirem calma, pedirem pânico, mas mesmo assim, cientistas do mundo inteiro já deixaram bem claro que esse vírus é um bicho bravo mesmo, que está afetando boa parte da humanidade, a gente não sabe qual é o fim da história. Então, todo mundo realmente fica com o pé atrás, mas continuam ainda as diferenças. Por exemplo, já teve 3 dias de panelaço pedindo impeachment do presidente da República, não é? Até que ponto isso é provável, até que ponto isso pode acontecer, ou isso está bem longe de acontecer, mesmo porque eu não sei o que nós podemos fazer agora. Do ponto de vista legal, essas pessoas pedindo a saída do presidente da República ou pedindo saída de autoridades, isso aí do ponto de vista legal, como é que o senhor como presidente do Supremo observa isso? Olha, em primeiro lugar, o Supremo, por exemplo, no ano passado já foi objeto também de manifestações, o judiciário de críticas. E eu sempre defendi que aquelas críticas que não são contra a instituição, aquilo que não é contra a democracia, elas são válidas. Você é testemunha disso. E, evidentemente, que aquelas críticas que querem destruir o Estado, que querem destruir as instituições, essas, inclusive, do ponto de vista legal, são vedadas, porque elas atentam contra a sociedade e o Estado democrático de direito. Então, qualquer manifestação, seja contra o Legislativo, seja contra o presidente, seja contra o Judiciário, elas são legítimas se elas são feitas dentro da crítica daquilo que elas querem que o Estado faça e que, eventualmente, o Estado não esteja atendendo. No momento atual, evidentemente que o país não pode parar para discutir problemas mais graves, que o mais grave de todos, que é o combate ao coronavírus, né? Então eu penso que é um momento de nós estarmos realmente juntos nesse combate ao coronavírus e, do ponto de vista da Constituição e das leis, eventualmente podem surgir demandas, processos, e isso vai ser analisado dentro da ordem constitucional. Mas é evidente que a prioridade 000, a prioridade maior de todo o Estado brasileiro, da sociedade brasileira, da imprensa, que reitero, fazendo um papel maravilhoso, é de realmente nós estarmos juntos no combate dessa epidemia para evitar maiores mortes, para evitar maiores danos ao ser humano e maiores danos à sociedade como um todo. O primeiro-ministro mereceu uma taça, que eu nunca vi ninguém elogiar a imprensa no Brasil. É só pau que se leva da imprensa. Aliás, as autoridades do próprio governo, começando pelo presidente, eu já falei isso para ele antes dele começar como presidente. Eu estava na casa dele antes de fazer a primeira entrevista, falei: o senhor já foi eleito presidente, não precisa ficar metendo pau na imprensa toda hora. Se bem que a imprensa também às vezes torra a paciência do cara e tal. Mas toda autoridade que vai falar pelo governo mete o pau num órgão, geralmente ou é a Globo ou é a Folha de São Paulo, entendeu? Mas podiam prestar atenção também, nós podíamos prestar atenção, eles podiam prestar atenção também, que hoje está em jogo muito mais do que essas rivalidades, esse tipo de reportagem e tal. O cara fala sobre o que é interessante, né? Sobre essas críticas. Pô, se eu fosse me preocupar com crítica que fazem a mim, presidente, a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo autorizar o uso de, acho que 1 bilhão e 600 milhões de reais do fundo da Lava Jato no combate ao coronavírus. O senhor pretende autorizar essa verba ou não? Isso é um caso que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Já havia anteriormente sido realizada uma destinação de parte daqueles recursos, uma parte à educação, outra parte à saúde,
e outra parte ao combate aos incêndios da Amazônia. E essa parte, a saúde, agora o Procurador-Geral Augusto Aras, de uma maneira muito correta, penso eu, embora vá o meu colega Alexandre ser o responsável pela decisão, que esse recurso da saúde seja exclusivamente utilizado exatamente para auxiliar no combate à propagação do vírus, desse vírus, coronavírus da Covid-19. Eu comentei com o ministro Moro, na entrevista aqui, acho que foi com o Moro, a prisão em segunda instância. E a gente não pode esquecer de outras coisas também durante o coronavírus, né? O projeto da Câmara, que mexe em 2 artigos da Constituição, pode ser um caminho, né? Eu não sei se vai retomar essa pergunta do Moro ou não, mas acho que vale a pena. O senhor propôs um pacto entre os poderes, isso eu já perguntei, mas a questão da prisão da segunda instância, ainda permanece viva essa probabilidade? Acho que há 2 projetos aí, viva a probabilidade de um retorno de prisão de segunda instância? Tem uma posição em discussão na Câmara dos Deputados que seria, então, não só na área da sentença condenatória, mas também sentença civil, sentença administrativa, sentença trabalhista, tudo ser executado imediatamente e eventuais recursos superiores serem como uma espécie de rescisória de uma decisão, ser algo bastante residual. Então, essa é uma posição que está sendo debatida na Câmara dos Deputados, é uma posição possível, é uma posição, eu não vejo nenhum tipo de contrariedade à ordem constitucional se ela vier a ser aprovada. E há uma posição no Senado também, que seria mais específica a um projeto de lei, para alterar aquele projeto de lei que vedou a prisão sem trânsito em julgado. Que é bom dizer, e é bom lembrar, e a sua oportunidade me dá essa possibilidade de esclarecer, a vedação de prisão sem trânsito em julgado é um artigo do Código de Processo Penal. Então, o que o Supremo fez? Olha, o Congresso colocou lá esse artigo. Esse artigo é compatível com a Constituição? Nós entendemos que aquele artigo é compatível com a Constituição. Se o Congresso quiser mudar, é competência do Congresso. Essa é a minha opinião, que eu externei no voto que proferi no julgamento em novembro do ano passado. Olha, o Fernando Mitre, que aliás é o maior jornalista do Brasil, e por acaso é meu chefe, está mandando uma sugestão. Eu estive aí com ele no Canal Livre. Ele me falou. Eu agradeço as considerações que o senhor fez à nossa equipe lá do Luciano do Vale daquela época. Mas o Fernando Mitre está me mandando uma sugestão de pergunta aqui, como ele é o maior jornalista do país, do meu ponto de vista, e por acaso é meu chefe, é bom a gente não deixar passar. Ele está perguntando para o senhor o seguinte: não podemos deixar de falar do juiz das garantias. O senhor tinha decidido naquela liminar como seria a adoção desse juiz. A liminar acabou derrubada pelo juiz de plantão. Cabe ao plenário a decisão final. Pergunta simples: o senhor acha que nós teremos essa figura ou não? Ô Mitre, um abraço para você, uma honra tê-lo ouvindo aqui, as minhas palavras aqui. Mas é porque eu da Atena, não é por causa de mim. Mas um abraço, Mitre. Meus cumprimentos a toda a família Bandeirantes. Band agora, né? Eu sou do tempo menino que era Bandeirantes. Olha, a juiz das garantias agora não é problema nenhum, nós não temos nem que pensar nisso. As garantias que nós precisamos agora é de proteger as pessoas, as mais vulneráveis, o ser humano, proteger os nossos cidadãos, combater esse vírus, proteger a economia do país o máximo possível dos impactos negativos que vai ter e a justiça trabalhar nisso. O juiz das garantias agora não é prioridade nenhuma, não há necessidade nenhuma de nós nos debruçarmos sobre isso nesse momento, é o que eu penso. O senhor teve contato, agora a preocupação com a sua saúde, pessoal, o senhor teve contato com muita gente, com o senador, presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. O senhor fez algum teste, fica em isolamento ou não? Não teve um contato tão próximo? Como é que foi? Eu sou uma pessoa que acredito no diálogo e evidentemente, na harmonia entre os poderes. Então, realmente, eu sou uma pessoa que converso com todos. Claro. E mesmo sabendo que no Palácio do Planalto houve várias pessoas, infelizmente também o ministro general Heleno, que já tem uma idade, o ministro Bento, da Minas e Energia,
estamos aí na torcida pela recuperação deles e de todos que estão infectados para que nós não tenhamos aí maiores situações dramáticas. Mas eu estou, a partir do momento que saiu o resultado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nós encerramos, estávamos no encerramento da sessão do Supremo. De lá eu já vim para a minha residência e eu estou cumprindo as orientações médicas de ficar na minha residência e mesmo dentro da minha residência de maneira isolada, ou seja, não misturando utensílios, não compartilhando os mesmos espaços com a minha filha, com a nossa secretária aqui, só estou almoçando, jantando aqui em casa. Eu mesmo lavo meus talheres, eu mesmo lavo a minha louça, eu mesmo limpo o meu quarto. Então, estou tomando todas essas precauções e orientações, que é isso que a imprensa tem essa capacidade de levar essas informações a toda a sociedade. Né? Eu optei por não fazer o exame ainda, por quê? Porque já se tem notícia que às vezes quando está no começo, eventualmente o exame dá negativo, e aí a pessoa se sente à vontade para sair de casa, para circular, e aí acaba complicando. Então a minha opção foi o seguinte: eu não vou fazer o exame e eu já vou me isolar. Hoje nós temos toda a tecnologia, o Supremo é 100% informatizado, então ontem eu despachei, você não vai acreditar, mais de 900 processos. Mais de 900 processos. De casa? No computador da minha casa, de casa. Ontem nós soltamos a resolução essa de suspensão de prazos, foi toda trabalhada entre a assessoria, o grupo de trabalho que criamos, que participou, os magistrados, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, tudo consensuado. É o meu jeito de trabalho. Tudo feito com harmonia, tudo feito de uma maneira que atenda a todos aqueles interesses que são necessários de ser atendidos para que a sociedade possa continuar tendo a sua melhor prática. E se eu faço um exame desnecessário, que pode me dar um resultado que nesse momento ainda não seria o resultado verdadeiro, eu estou queimando um kit. Então eu optei por ficar em casa. Daqui a alguns dias eu vou fazê-lo, porque aí já está naquele momento em que os médicos falam que se eventualmente chegou o momento de desenvolver, aí eu faço o exame. Essa foi a minha opção. Você sabe que a gente pode passar por essa crise, é claro que uma crise como essa, uma pandemia, é claro que você vai ter efeitos terríveis, né? Mas a gente pode sair do outro lado aprendendo muita coisa. Ontem eu via o presidente do INSS dizer que boa parte do pessoal do INSS vai despachar de casa. Ele usou a seguinte frase, né? Aliás, seria bom repetir aquela entrada do Caian, botar o Caian sobre a medida para os idosos aí, né? Pensei que era o Moro que está ventando. O cara é a cara do Moro. Quem é esse cara aí? O cara parece o ministro Moro. É bom mostrar a câmera, que eu pensei que era o Moro entrando aqui. Eu levei um susto. Falei, pô, será que convidaram o Moro e não... A câmera, não tem câmera para mostrar o rosto dele? Cadê? Já está no ar? Eu levei um susto aqui, porque... Olha lá, ó, essa câmera... Eu pensei que era o ministro Moro entrando aqui no estúdio, já mostrou aí, Marcelo? Peraí, tá enquadrando ali. Quem é que enquadra? Eu não sei quem é que enquadra. Eu falei, pô, de repente o ministro Moro está entrando aqui para participar, eu não fui avisado. O cara que enquadra está demorando muito para enquadrar. Cadê o cara que enquadra? Se a justiça demorasse para enquadrar assim, a gente estava perdido. Mas olha lá, esse cara, fica mais próximo aí, olha lá, ó. Lembra um pouco, se ele botar um terno, é o nosso ministro Moro. Mas eu ouvia, presidente Toffoli, que o presidente do INSS falou assim, olha, muita gente vai trabalhar em casa e o serviço é melhor porque a internet do cara em casa, do funcionário em casa, é melhor que a internet que nós temos no INSS. O serviço dele fica melhor. Bom, primeiro que a gente tem que melhorar a internet do INSS, é claro, mas aí, a cara do cara. Há alguns pontos que você não precisa de uma reunião presencial. Há alguns pontos que você não tem necessidade de ter uma reunião presencial. E há algum tipo de trabalho que, na realidade, você pode fazer remotamente, vai facilitar, desburocratizar muita coisa, não, ministro? Você está em São Paulo, eu estou em Brasília. Nós estamos aqui nessa entrevista esclarecendo os seus ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pelo UOL também, de uma série de questões aí importantes para a sociedade. Isso cada vez mais nós vamos nos acostumar. Mas é evidente que passado esse momento, que é um momento em que cada um vai ter que ter essa medida de isolamento, é evidente também que o calor humano é algo importante numa sociedade como a nossa, uma sociedade
que realmente é uma sociedade calorosa, que as pessoas gostam de se amar, de se pegar, de se tocar, mas não nesse momento. Esse é um momento de suspensão e é evidente que o Estado vai cada vez mais ser um Estado digital. Não tenha dúvida. Eu acho que a gente já... Os números da Justiça são um bom exemplo. Nós já temos plenário virtual, coisa que não tem em outros países do mundo. Nós agora instituímos no Supremo a possibilidade do advogado fazer sustentação oral por videoconferência ou então encaminhar o seu áudio para o processo eletrônico. Ou seja, o Estado vai ser cada vez mais virtual. Espero que essa virtualidade não perca as relações de solidariedade humana para que nós possamos sempre continuar com aquilo que é a nossa maior essência, que é a nossa humanidade. Como uma última colocação, o seu ponto de vista sobre o fechamento das fronteiras terrestres que nós temos aqui com os nossos irmãos da América do Sul e agora o fechamento para países da Europa e Ásia. Foi uma decisão acertada, ministro? Olha, como eu disse desde o início, são orientações da área médica. Então, eu não tenho competência para dizer se isso está... Eu não teria competência para dizer que isso não está certo, entendeu? Eu acho que se a área médica orientou o governo a fazê-lo, eu vou apoiar sempre as decisões técnicas. Por consequência é legal, né? Por consequência é legal, não precisa passar por avaliação no judiciário. É triste, é algo triste, mas necessário. Tem muita coisa triste acontecendo, mas quem sabe, eu repito, a alegria vai ser maior no final dessa crise toda. Ministro, foi um prazer imenso falar com o senhor, porque além de tudo, o senhor é um baita gente boa, a gente gosta de conversar com gente como o senhor. Eu te admiro muito. Muito obrigado. Muito mesmo. Muito Deus obrigado. nos abençoe nesse momento e nos proteja para a todos nós. Ministro, um ótimo dia, ministro. Obrigado, um abraço. Um abraço grande.